No quadro Minha Biblioteca de hoje, vamos conhecer um grande acervo de obras voltadas para o cangaço. Eu conversei com dois apaixonados por esse tema, Haroldo Filinto e Osmírio de Oliveira. Então, venha conhecer com a gente essa biblioteca de obras raras e curiosas. É sina do cabra da peste, é sina do cabra da peste. O ambiente é uma lembrança constante ao mundo do cangaço. Fotos, souvenirs, réplicas e livros, muitos livros, 563 deles. O dono é o pesquisador Osmírio de Oliveira. Bom, a gente vai mostrar agora algumas curiosidades desse acervo maravilhoso que o Osmírio tem aqui na casa dele. Osmírio, esse livro que você tem em mãos, o que é exatamente? Pronto. Esse Lampião, o fato interessante é que o Lampião ainda com E, né? Foi escrito por Érico de Almeida em 1926, portanto, o Virgulino Lampião ainda estava na ativa, né? E outro fato interessante desse livro é que ele foi um livro encomendado pelo governador da Paraíba e é uma espécie de exaltação à campanha contra Lampião, feito por encomenda, né, de Érico de Almeida. Você tem um mais antigo ainda. Tem. Almas de Lamiaço. Esse é de Gustavo Barroso, de 1920. Esse livro fala de cangaceiros anteriormente a Lampião ainda também. Posso lhe mostrar mais antigo ainda, de 20, o Beatos e Cangaceiros. Esse livro, ele trata de vários cangaceiros, foi escrito por Xavier de Oliveira, um escritor de Juazeiro do Norte, e ele não trata de Lampião. Lampião ainda não tinha ainda aderido ao cangaço quando foi escrito esse livro. O outro livro de Gustavo Barroso que eu estava querendo pegar é justamente esse. Heróis e Bandidos. Esse é de 31. Em 1931, Lampião já estava no cangaço e ele relata fatos ocorridos com Lampião nessa época. Lampião no Ceará. Esse livro é do major Moisés Figueiredo. Esse cidadão ele perseguiu Lampião quando ele vinha de Mossoró em 1927 e adentrou no território cearense. É a conhecida passagem de Lampião em Limoeiro do Norte. E ele fez um relato da campanha. Esse livro é uma raridade, 1927, eu não conheço outro exemplar desse livro. E ele faz aqui um relato dessa campanha. Por que ele fez esse relato? Porque ele foi acusado de proteger Lampião. Há 20 anos, Osmírio busca conhecer mais e mais o cangaço e as figuras incríveis. Que é bom frisar que o cangaço não se resume só a Lampião, né? Outros cangaceiros tiveram, tanto que esses cangaceiros do Nordeste, de 1929, trata de outros cangaceiros que não Lampião. Osmírio, mas entre os cangaceiros, de longe Lampião é o mais conhecido mesmo? O mais famoso, o mais conhecido, até porque Lampião passou mais de 20 anos na lida, né? Vamos dizer assim. Então, por conta disso, ele se tornou o cangaceiro mais famoso, que hoje a gente, quando se fala em cangaço, se associa logo a Lampião. Mas a gente tem que saber, perceber que antes de Lampião existiram outros cangaceiros. Jesuíno Brilhante, que é o cangaceiro romântico, o cangaceiro herói, né? Então, muitas histórias que se contam hoje sobre um cangaceiro herói, o cangaceiro Robin Hood, se dá com Jesuíno Brilhante e não com Lampião. Por exemplo, né, Jesuíno Brilhante, ele é conhecido como tirar dos ricos para dar aos pobres. Não devemos esquecer que Lampião fez muita maldade. É bom, eu gosto sempre de frisar, quando eu estou fazendo palestra ou conversando, principalmente com estudantes, com a juventude, que Lampião não é exemplo para ninguém. Um outro apaixonado pelo tema cangaço e também pelas histórias de Lampião é o conhecido Haroldo Filinto, presidente da Associação Cearense de Escritores. Também um apaixonado por esse tema, Haroldo? Na realidade, não é só uma paixão, mas é quase o dia a dia eu tenho que ler algo sobre Lampião. É interessante porque as histórias sobre Lampião são inúmeras, mas o historiador, ou aquele que pesquisa, eles têm que obter informações
sérias, não fantasias. Lampião foi um herói ou um bandido? Eu, particularmente, eu posso responder que o Lampião foi um injustiçado desde do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, em 1930, que queria de qualquer maneira fuzilá-lo, mas ele, devido a ser astucioso, ele não pôde fazer nada contra o Lampião. Outro fato interessante, que naquela época, a polícia, as forças, não resolveria nada, porque estava compactuando com o próprio Lampião. Armamento e tudo que o Lampião precisasse, eles estavam vendendo, né? Recebendo grande fortuna através de armar o próprio Lampião. Eu estou com esse livro aqui, que eu vou lançar agora em março ou abril, que é Curiosidade e Fatos sobre o Lampião. É o essencial sobre alguns fatos que ninguém conhece, né? Eu considero que o Lampião é um mito. É um mito tão importante que você vê que até em outros países já tem. Teve até uma escritora francesa, Elsbeth, que ela fez uma matéria a respeito do Lampião e foi premiada, estava vendeu os livros na França, né? E está vendendo aqui no Brasil. É um mito, não sai da mídia nunca. Ai, 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 O cangaço sempre vai despertar muito interesse, não é mesmo? Bom, mas vamos saber agora que outros livros chamaram a atenção do público esta semana. Veja quais os livros mais vendidos em Fortaleza. A pesquisa foi feita aqui mesmo pela Livraria Nobel. O livro internacional que encabeçou a lista dos mais vendidos esta semana foi Queda de Gigantes, de Ken Follett. É o primeiro romance da série O Século, que segue o destino de 5 famílias desde a Primeira Guerra Mundial até a Revolução Russa. Já a obra nacional mais comercializada foi Elite da Tropa, de Luiz Eduardo Soares, Rodrigo Pimentel e André Batista, que mostra o lado desconhecido do combate diário nas grandes cidades, sob o ponto de vista do policial, com seus hábitos, medos e desafios. E o livro cearense mais vendido foi Tessituras, de Ana Valesca Aia, Márcia Sucupira e Maíra Ortins, um intercâmbio poético entre literatura e artes visuais. E a Livraria Nobel vai abrir um novo espaço aqui em Fortaleza, é isso mesmo, a filial vai funcionar na Avenida Santos Dumont, 3636. E se você deseja trabalhar em livraria, e eu já trabalhei, é muito legal, a seleção já está acontecendo para os cargos de vendedor, supervisor de vendas e também supervisor administrativo, para compor o novo quadro de colaboradores. Mais informações pelo telefone 3458-0404. E, como anunciamos antes, o clipoema desta edição foi inspirado na poesia da entrevistada especial de hoje do programa, Fidélia Cassandra. Ela mesma narrou os versos. O amor não cabe no cotidiano, e sim na lágrima, na gotícula, no abismo. O amor não cabe no poema, ele é a metáfora, o véu, a ostra, tudo que se acha e se perde no mesmo instante. O amor não cabe no papel, e sim na asa, no fogo, no vento, nas folhas e sangues perdidas no ar. O amor não cabe no vermelho do tijolo, cabe na desconstrução do verso, nas ruínas, nas ranhuras, nos sulcos do tempo. O amor não cabe em si, ele é o outro, o próximo, aquele que mora do lado de dentro. E com os belos versos de Fidélia Cassandra, encerramos esta edição do Papo Literário. Mas prometemos voltar no próximo sábado e, é claro, com novas atrações para você. Então, até lá!